Novos dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE mostrou aí os bairros de Teresina, aqui na nossa cidade, e falando qual é o mais populoso, qual que tem maior número de pessoas. Vou entender mais sobre esse assunto com o Eider Mendes. Ele já está aqui vindo para conversar aqui com a gente. Eider, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Piauí. Ele que é do IBGE e vai trazer mais informações para a gente. Primeiro, Eider, vamos falar a respeito do conceito básico. É o mais populoso, o mais popular, como é que se costuma dizer lá no IBGE em relação a essa questão da quantidade de pessoas morando? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. É um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, é o bairro mais populoso, né, onde com relação à quantidade de pessoas residindo no bairro. Uhum. E agora, realmente, nós tivemos, nesses resultados recentes, que o bairro Angelim é o bairro mais populoso de Teresina, né? Angelim, na Zona Sul de Teresina? Isso. Então foi o seguinte, olha, vamos colocar o mapa na tela aqui no nosso Jornal do Piauí. Aliás, tá aqui o mapa. Primeiro eu queria que vocês trouxessem aí, ó, cidade de Teresina em seu contorno, tá? Primeiro, enche o mapa aí, enche o mapa para mim, por favor, tá bom, Ney? Bota na tela toda, tá aí, ó. O mapa da cidade de Teresina, o mapa da cidade de Teresina. Nós estamos trazendo aí esse contorno vermelho, claro, é o mapa da cidade de Teresina, para você ter uma ideia aí do nosso mapa, tá? E aqui, olha, Eider, eu queria pedir para você ajudar a gente a entender. Muitas pessoas talvez não estejam familiarizadas com o mapa da nossa cidade. Mas aqui, ó, essa região aqui, zona sul da capital, né? Isso, onde está justamente o Angelim. O Angelim. E aí é que vem a minha primeira pergunta. O Angelim é considerado, então, o bairro mais populoso da cidade de Teresina. A maior parte dos teresinenses está vivendo aí, Eider? Seguramente. Na realidade, o censo apontou que mais de 43 mil piauienses, teresinenses no caso, estariam morando nessa região. Ela tem uma área, talvez seja uma das áreas maiores em termos geográficos, delimitadas aqui em Teresina, justamente talvez por isso abarque tantas pessoas. Na realidade, além das pessoas originais que foram morar no Angelim, hoje, por exemplo, nós temos, por exemplo, a Vila Irmã Dulce, né, que está localizada lá dentro. Muita gente pode até acreditar que a Vila Irmã Dulce seja um bairro. Na realidade, a Vila Irmã Dulce não é um bairro, é uma comunidade urbana, uma favela ou comunidade urbana, definida pelo IBGE, que inclusive nós divulgamos há pouco mais de um mês esses dados. Tem 13 mil pessoas morando na Vila Irmã Dulce. Seria inclusive um dos maiores bairros de Teresina se fosse separado, por exemplo. Se fosse um bairro. A Vila Irmã Dulce não é um bairro. Não é um bairro. E aí essa aqui é a questão, tá? Muita gente está pensando assim, pô, mas o Angelim é até um bairro com a densidade demográfica pequena, né? Você vai andando pelo Angelim, não percebe uma densidade tão grande. Mas o Angelim envolve uma grande quantidade de vilas. Isso. Essa é que é a grande questão. Vila Irmã Dulce, como eu já falei, com 13 mil. O Mário Covas também é lá na Zona Sul e muito populoso também. Uhum. Então, deixa eu fazer aqui, a gente, do mapa, olha só. O Angelim está aqui nessa região. Ele vai envolver também esse outro lado da BR-316, não é isso? Isso, mais ou menos assim, essa região todinha. Perto da região da BR. Então, por isso é que acaba virando um bairro tão grande. Agora, eu pergunto, por que o Angelim é um bairro e a Vila Irmã Dulce não? Na realidade, tem a ver com a definição legal da Câmara de Vereadores de Teresina e também da Prefeitura em sancionar um projeto de lei que delimite essas áreas. Por exemplo, o último projeto de lei que determinou os bairros de Teresina foi em 2013, está com 11 anos, né? Que definiu todas legalmente quais seriam os bairros de Teresina, 123 bairros. Né? Eventualmente agora, os legisladores, os vereadores de Teresina podem se reunir novamente, inclusive, quem sabe, transformar, por exemplo, a Vila Irmã Dulce e o Mário Covas em bairros diferenciados, separados do bairro original do Angelim. Né? Ou seja, o número de bairros de Teresina iria aumentar. Aumentaria. E talvez até em termos de controle, talvez administrativo, eventualmente pudesse até melhorar em termos de políticas públicas, eventualmente você tendo uma separação por bairro, né, separada. Mas isso tudo depende do interesse dos legisladores teresinenses, né, dos vereadores de Teresina e da própria prefeitura também. Muito bem. Outra coisa, primeiro eu quero que a gente coloque aqui na tela as informações sobre os bairros com maior número de moradores. Vamos colocar na tela aqui a lista com os bairros que a gente possa trazer um pouco dessa reflexão. Eider, nós temos o Angelim com 43 mil pessoas. Aí vem a polêmica 2, tá? O Itararé, que tem 31.857 pessoas. E eu pergunto para você, Eider, cadê o Dirceu 1 e o Dirceu 2, Eider? Na realidade, Joelson, até explicando dentro dessa questão legal, não existe bairro Dirceu. Não existe? Não existe bairro Dirceu. Se você for na prefeitura, na Câmara de Vereadores, não existe nenhum bairro que você procurar lá. Na verdade, o Dirceu 1, 2 e 3 são denominações dos conjuntos iniciais, tá ok? Mas o que existe na realidade é um bairro chamado Itararé, que congrega o Dirceu 1, 2 e 3. Legalmente, formalmente,
É isso. Ou seja, o Dirceu, entre aspas, está em segundo lugar aqui no meio do Itararé. O Dirceu 1, 2 e 3 está dentro do Eles Itararé. fazem parte do Itararé, né, na realidade. Inclusive um dado que não apareceu nessa pesquisa aqui que agora, o Itararé, por exemplo, ele era, em 2010, no censo de 2010, ele era o bairro mais populoso. Ele tinha 37.443 pessoas. Agora, caiu 6 mil pessoas. Nessa dinâmica populacional, 6 mil pessoas reduziu o número de população de lá, do Dirceu. E o Angelim, era o quarto mais populoso em 2010. Eles tinham, na época lá, o Angelim, 27 mil pessoas. Agora saltou para 43, 16 mil a mais. Justamente com a dinâmica desses novos dessas vilas se formando, aumentando, como a própria Vila Irmã Dulce, o Mário Covas, vão aumentando e, eventualmente, pode realmente, inclusive, se transformar em bairros separados, se assim entender o legislador teresinense. Eu estou realmente impressionado. Mocambinho é bairro, embora seja... é bairro. Lá tem Santa Sofia, tem outros Isso. conjuntos por lá, mas bairro Mocambinho. Mas bairro Mocambinho existe realmente, inclusive o bairro Mocambinho era o terceiro em 2010 e continua sendo o terceiro agora, só que perdeu 4 mil pessoas em termos de habitantes em relação a 2010, dentro dessa dinâmica populacional. Uhum. Aí, ó, Santa Maria, que fica lá na região mesmo da Santa Maria da Codipe, né? Lá mais à frente. Isso, não existe realmente também bairro Santa Maria da Codipe. Também não? Só Santa Maria. Existe Santa Maria. Interessante, viu, gente? Essas informações, porque você acha que conhece a cidade de Teresina, mas não. Santa Maria, por exemplo, é o Santa Maria que fica jamais... Depois ali do Puti Velho. Extremo norte. Isso, na zona norte de Teresina. Não é Santa Maria da Codipe, é o bairro Santa Maria. Na realidade, se conhecia coloquialmente como Santa Maria da Codipe, lá para trás, se falava assim. Tinha Codipe naquela região, o Santa Maria da Codipe, mas na realidade o bairro é só Santa Maria. O Parque Brasil, por exemplo, tem o Parque Brasil 1, 2 e 3. Que também está na mesma região então, ali. Está na zona norte e fica aqui dentro do Parque Brasil. O IBGE não tem a separação como bairro Parque Brasil 1, bairro Parque Brasil 2 e bairro Parque Brasil 3. É tudo só Parque Brasil. Exatamente. Agora vamos botar ali o mapa de Teresina de novo, só para me dar uma explicação a respeito de por que o Parque Brasil é uma coisa, Santa Maria é outra e Santa Rosa outra coisa. O mapa. Vamos para o mapa? Ó, seguinte, essa região aqui do pós-rio, dessa região aqui do pós-rio Poti, o Santa Rosa está aqui, o Parque Brasil aqui e a Santa Maria, essa parte bem ao norte aqui, né, Aida? Isso. Então a gente conhece tudo isso aqui como Santa Maria. Passou do rio para frente Santa Maria. É o que mas na verdade não é. Se chama, né? A Santa Maria é só essa parte pedaço. aqui. E aí antes tem Santa Rosa e Parque Brasil. Santa Rosa, inclusive, que é o menos populoso, né? São Menos pessoas vivendo em Isso, Santa 9 Rosa. pessoas. Vamos voltar então lá para a tela com os números dos bairros para a gente mostrar os menos populosos. Aí são os mais populosos, vamos para os menos populosos? Olha só, aí vamos, mais polêmica, tá bom? Mais polêmica. O Zoo Botânico, que fica ali na região do Morros, né? Também é uma área que até a gente, nosso senso comum, imagina que realmente ele é menos habitado. O Santa Luzia, fica onde? Eu Zona Sul de Teresina. não sabia te dizer especificamente. Mas só tem 560 moradores. Só 560. O Livramento, 339. Quando a gente está falando isso, é morador mesmo ou residente? Morador mesmo, não é domicílio, são moradores. O Redonda só tem 72 moradores. 72 moradores. E o Santa Rosa, que fica logo depois do Rio Poti, ali depois do Poti Velho, 9 moradores. 9 moradores, isso mesmo. Como é isso? São moradores de fato na região? O bairro só tem 9 pessoas? Só 9 pessoas. Na realidade, naquela área determinada, tá? O nosso recenseador do Censo Demográfico só encontrou 9 pessoas naquela área geográfica delimitada e ninguém mais. Quer dizer, às vezes eles podem morar até numa comunidade, mas só que dentro da área que é delimitada, 9 pessoas. Isso, só dentro da área do que seria Santa Rosa, como lei, determinada como lei, na área geográfica, na delimitação, somente 9 pessoas. Eider, qual é as implicações que isso costuma ter? Que tipo de dados, de que maneira esses dados do IBGE podem servir ao gestor para o futuro, para o planejamento da cidade? Isso, assim que a gente tiver um pouco mais de informação, por exemplo, sobre sexo, idade, a gente pode permitir que, por exemplo, a Prefeitura de Teresina trabalhe políticas públicas. Por exemplo, quais são os bairros de Teresina onde tem mais jovens, crianças, né? Onde você vai poder dar uma educação infantil, né? O nível médio também, maior. Educação em saúde, por exemplo, também voltada para as crianças. Quais são os bairros mais populosos com crianças, né? Ou os bairros que têm um percentual de mais idosos. Eventualmente, por exemplo, até o próprio centro, que ainda tem muitas pessoas morando. O centro entra como bairro. Isso, o bairro, na verdade, centro, nós temos um bairro, centro. Inclusive, foi o que mais, a região centro, o subdistrito centro, inclusive, foi o que mais perdeu população de 2010 para 2022. Perdeu praticamente 20 mil pessoas do subdistrito do centro
tá ok? Para outros bairros. Então, por exemplo, lá seguramente tem uma população um pouco mais idosa, né, que já mora historicamente há muito tempo, já não tem mais tantos filhos, e talvez, pelos dados do IBGE, a prefeitura vai poder traçar, inclusive, talvez, será que precisa de uma política pública de instalação de hospitais, clínicas, ambulatórios, postos de saúde, voltado para esse pessoal? Interessantíssimo, Eider. Foi muito bom receber você aqui. Obrigado pela sua participação. Nada, hein? sempre um prazer. Muito bom mesmo. Um abraço a todos lá no IBGE, trazendo esses dados para a gente. Interessante, né, gente? Você pensa que conhece a cidade. Não, moro qual é o seu bairro? Disseu. Disseu não é bairro, é conjunto. Seu bairro é Itararé. É impressionante. Você mora onde? Bairro Vila Irmanduz. Não, calma, não é bairro. Bairro Angelim. Isso é muito realmente interessante. Números que o IBGE traz para a gente.